Isso é tudo importante. Mas eu percebo que o único negro que está aqui na recepção de representante do Estado é aquele garçom que nos serve o uísque. Então, isso ficou... li há pouco tempo, mas acabei distraindo e não retendo o lugar. Mas é um fato que é muito marcante. É que a nossa história, ela está marcada de situações assim muito emblemáticas e excludentes à história do nosso país. E aí, quando a gente ouve um depoimento desse, essa história da Unipalmares, a gente fica bastante emocionado de ver esse tipo de percepção de construção iniciada até bem pouco tempo, que já produz resultados assim muito expressivos. Quando a gente olha a história americana, uma grande uma referência de observar que antes da abolição da escravatura nos Estados Unidos, já tinha universidade, já tinha escola para poder recepcionar os negros que estavam libertos. Então, já tinha uma universidade antes da abolição. Isso é muito interessante porque é passados 120 anos. Esse ano é um ano interessante, né? São 120 anos da sanção da Lei Áurea, 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 20 anos da Constituição da República. Então, assim, a gente pode ficar relacionando, tem muitas coincidências assim de um número redondo, né? É interessante isso. E nesses 120 anos da sanção da Lei Áurea, nós tivemos sempre, na verdade, um processo que não houve a inclusão do negro. E a inclusão, eu tenho para mim que acho que a educação, ela não deveria ser um direito meramente positivado, um direito constitucional. Educação, ela teria que ter a compreensão de um direito natural. A única possibilidade que está à disposição de negros, brancos, de todos, para a ascensão intelectual, a ascensão social, a percepção da convivência social, é pela educação. E a educação, ela vem sempre com uma dificuldade muito grande. O professor Zé Vicente fala, inclusive, da dificuldade da escola pública construir a facilidade para poder o ingresso de carentes, de negros brasileiros, de pretos e pardos brasileiros na escola superior, de qualidade de escola superior gratuita. E, de fato, a escola pública enfrenta dificuldades, há um esforço. O governo do presidente Lula tem feito um esforço muito grande de tentar qualificar, de tentar dotar de mais recursos, que não é recente esse esforço de dotar a escola pública de maiores condições, mas o governo do presidente Lula tem intensificado essas ações. Porque é a escola pública o principal ponto, é o principal alicerce da formação que a gente tem para os pretos e pardos e carentes brasileiros. Me ocorre também um aspecto que até de repartir com vocês, talvez repartir a experiência pessoal um pouco desagradável, mas a minha mulher é professora pública aqui na cidade do Rio de Janeiro, professora de escola municipal, e vez por outra tem um problema sindical entre professores e administração pública. E ocorre que ela é uma pessoa de esquerda, militante de esquerda, e ela tem um amadurecimento, porque por nossa origem ter sido só da escola pública, o amadurecimento que temos é que a escola pública, e com essa compreensão de que temos a educação como um direito que não pode ser meramente positivado, tem que ser um direito inerente à vida, tem que ser um direito natural, ela tem na formulação dela que, vez por outra, quando o movimento sindical, que é trabalhar enquanto um freio, fala assim, olha, eu não deixo um aluno meu fora sem aula.
e chamo os professores, porque não consigo deixar o meu aluno sem aula e ele ficar exposto à possibilidade de outra cultura. Até porque a cultura, são alunos de escola pública que moram em áreas populares, no instante que ele está sem aula, ele não está aprendendo, porque na aula ele já tem dificuldade de aprendizado, dada, às vezes, dormir na sala de aula porque ouviu o tiroteio a noite toda. Então, se ele fica sem aula, ele fica solto à mercê de um sentimento que não vai ser bom para a formação dele nem para a formação da sociedade. Então, ela tem essa compreensão de que a aula, a educação é um bem que não pode ser interrompido, não pode ser subtraído, não pode ser tirado em nenhum instante da criança, porque vai prepará-la para a formação, para poder chegar à universidade. Então, repartir com vocês essa compreensão da educação, que eu acho que ela nos move por conta de também termos a origem na escola pública. Nesses 120 anos da sanção da Lei Áurea, acredito que esse seja um dos momentos assim importantes de olhar e de ter orgulho, de cumprimentar, né, de nos dar um orgulho bastante enquanto cidadãos preto, brasileiro, um tema também, esse talvez um pouco polêmico de dizer para vocês e repartir, é que algum instante a gente se refere a dizer assim, não, temos abolicionistas com os olhos da cor dos olhos do William, abolicionistas contemporâneos trabalhando pela educação, com o trabalho dele levando para poder estimular, emular jovens em pré-vestibulares para negros e carentes, e isso entusiasma. E eu gostaria só de fazer uma reflexão sobre o aspecto do negro brasileiro e do preto pardo brasileiro. É que, via de regra, a gente ouve aquela expressão do afrodescendente ou afrodescendente, e não ouvimos um pouco, Renato, a expressão do eurodescendente. O eurodescendente é o branco é o brasileiro. Agora, eu sou afrodescendente, não sou brasileiro preto, poxa, qual o problema? Isso não me desabona, não me incomoda. Eu sou brasileiro, porque o meu pai é preto e é brasileiro. O avô do meu pai também era. Então, não é uma situação de nenhuma... Porque se o branco não é eurodescendente, se ele é brasileiro, por que serei eu afrodescendente? Eu sou brasileiro preto, brasileiro negro, não me incomodo. Não vai suavizar, me dizer que eu não sou... não é preto, não. Ele é afrodescendente. Não suaviza nada. Eu sou preto brasileiro. E não é preciso ir longe para poder olhar que, poxa, com esse cabelo, com esse nariz, essa boca e essa pele, eu vou ser descendente de quem? Então, eu acho que é um aspecto de uma sutileza, mas eu acho que a gente precisa ter uma tranquilidade de não criar nisso um cavalo de batalha, mas também ter a tranquilidade de observar que essas questões, nós somos brasileiros, não abrimos mão de selo, lutamos pela inclusão em nosso país. Aliás, esse negócio da inclusão me lembra uma fala do Celso Ataíde e do MV Bill, que são figuras espetaculares desse trabalho que fazem, sempre me referencio na formulação deles de incluir. Mas na ocasião, o Celso e o Bill disseram para mim assim, Eloy, esse negócio de cota, nós não queremos cota nenhuma, cara. Não queremos cota, porque cota, as cotas já estão aí. Nós não estamos incluídos nelas. Nós queremos um pedacinho do que já existe. Então não é uma cota, a cota já existe. Só que nós é que não estamos incluídos, Humberto. A tese dele é que, como não havia inclusão, precisava disso. E até para concluir, um aspecto que gostaria também de trazer, é que sobre essa questão das cotas, né, o nosso país sempre teve cotas. Historicamente, é um país de cotas. Sempre tivemos cotas. Eu estava dizendo para o Renato antes, a primeira universidade que fui fazer, morava fora do Rio de Janeiro, e fui estudar, e meu pai, por ser imigrante, plantava
Arroz, no norte do estado, aquela a imigrante